Bom, vamos fazer aqui uma aplicação de pirâmides semelhantes. Essa aplicação é interessante porque o que a gente fez lá foi construir pirâmides semelhantes, né? De modo que essa de cima é semelhante à pirâmide toda, né? E a gente vê que isso ocorre quando esse plano é paralelo a esse e como propriedade as faces laterais são determinadas por triângulos semelhantes, certo? Desse modo, a gente percebe que existe aquela constante de proporcionalidade somente nas faces laterais, né? Ou seja, a gente, naquela definição, naquela propriedade, a gente vê que isso ocorre só nas faces laterais. O que a gente vai ver aqui nessa definição é que a gente consegue fazer uma correspondência biunívoca entre duas pirâmides semelhantes, de modo que existe essa constante de proporcionalidade para qualquer ponto dessas pirâmides. Ou seja, do que se trata? A correspondência entre pirâmides semelhantes, ela vai ocorrer de que forma? Eu vou vamos dizer assim, essa correspondência, ela diz que cada ponto de uma pirâmide tem um ponto correspondente na outra e vice-versa. Ou seja, existe uma correspondência biunívoca entre os pontos de uma pirâmide e os pontos da outra. Para cada ponto de uma pirâmide, existe um ponto da outra pirâmide associado a ele e vice-versa. Ou seja, uma correspondência biunívoca, é como se fosse uma função bijetora, certo? E é uma função bijetora, né? Então, vamos lá. Vamos considerar duas pirâmides, VA1AN e VB1BN, como a gente viu lá. Então, a de cima é a VB1BN e a pirâmide toda VA1AN semelhantes na razão K, certo? Que é o que a gente viu na definição. Como é feita essa correspondência entre os pontos das duas pirâmides? Dado um ponto P de uma delas, vamos supor que da pirâmide maior, então dado P da pirâmide VA1AN, o seu correspondente na pirâmide menor, VB1BN, é o ponto P', tal que essa constante de proporcionalidade ocorre. Ou seja, essa correspondência ela é dada a partir da proporcionalidade das faces laterais. A gente mantém a mesma constante, né, das faces laterais, porém, ao invés de a gente ter esse quociente aqui, né, para arestas, né, dos triângulos, lados dos triângulos, a gente vai ter para pontos quaisquer tais que isso ocorre, ou seja, esse ponto ele está sujeito a essa condição nos dá, né, esse número K nos dá a correspondência, certo? Lá era o contrário, a gente já tinha os pontos bem definidos e eles satisfazem a constante K. Agora a gente tem a constante K e define os pontos P e P' correspondentes quando isso ocorre, certo? Com isso a gente garante uma correspondência entre as duas pirâmides. Para um ponto P da pirâmide maior, existe um ponto P' da pirâmide menor, onde essa correspondência é dada por essa igualdade. Note que naquela propriedade, ó, existe a semelhança, né? VB1A1, né, seria esse aqui, ó, VB1 sobre VA1, VB2 sobre VA2, ou seja, VP' sobre VP igual a K. Segue a mesma proporcionalidade, né, na mesma constante. Pronto. Ou seja, se duas pirâmides são semelhantes na razão K, todo ponto de uma pirâmide tem um correspondente na outra, essa correspondência é dada por essa igualdade, certo? Beleza. Com isso, qualquer ponto de uma pirâmide tem o seu correspondente na outra, basta que isso ocorra. E aí a gente tem a proposição 2, que a gente vai ver que existe a constante de proporcionalidade entre os segmentos continua sendo a mesma, segmentos quaisquer dentro dessas pirâmides, olha só. Sejam VA1AN e VB1BN, duas pirâmides semelhantes na razão K, certo? É o que a gente tem por hipótese. Aí a gente vai considerar dois pares de pontos correspondentes. Se PP' e QQ' são pares de pontos correspondentes, ou seja, P' é correspondente a P e Q' é correspondente a Q. Então, se esses são correspondentes e esses são correspondentes, então, olha só, PQ' sobre PQ igual a K. Vamos fazer uma representação aqui, ó. Então, vamos dizer aqui, ó. Aqui está a constante de proporcionalidade, V'P' sobre Vp igual a K, certo? Aí vamos supor que existe esse é um par de pontos correspondentes, certo? Vamos supor que a gente tem um outro. Vamos colocar aqui o Q, ponto Q. Vamos traçar aqui o segmento VQ, certo? E aí, isso aqui vai formar um triângulo, olha só. Traça aqui. Aqui, para fazer sentido, tem que ser paralelo. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui estaria o Q'.
certo? Então, aqui estaria Q'. E aí, aqui estaria o segmento que une os dois, certo? Pronto. Então, P e P' são correspondentes, Q e Q' são correspondentes aqui, certo? Bom, se esses são pares de pontos correspondentes, então vale o seguinte, que P', Q', que é esse segmento aqui, sobre PQ, continua sendo igual à constante K, certo? Note que isso não é a mesma coisa daqui da definição. A definição eu tenho que esse sobre esse é a constante K, né? E esse sobre esse é a constante K. Aqui a gente garante que esse sobre esse dá a mesma constante K. Ou seja, o que a gente percebe aqui é que esse triângulo aqui, né, que não é uma face lateral, ele continua satisfazendo a mesma propriedade da face lateral, né? Ou seja, isso ocorre em todo o entorno da pirâmide. Para quaisquer dois pontos da pirâmide, essa constante se mantém. Vamos provar isso, então. A nossa hipótese são que esses são correspondentes e esses dois são correspondentes, certo? Então, a gente aplica a definição sobre esse par e aplica a definição sobre esse par. Então, de fato, por hipótese, como P e P' são correspondentes, a gente tem isso aqui, né? Por definição, VP' sobre VP, certo? É igual a K, só que já vamos fazer para o outro. Como Q e Q' também são correspondentes, né? Como Q e Q' também são correspondentes, isso aqui ocorre para Q e Q'. Então, da mesma forma, VQ' sobre VQ, comprimento VQ, ambos são iguais a K. Essa é a definição da correspondência, certo? E eu quero garantir com essa condição e mais uma que esses triângulos aqui são semelhantes, o triângulo menor de cima e o maior. E aí eu vou usar a semelhança de triângulo lá da geometria 1. Isso aqui ocorre e, olha só, aqui eu tenho lado, lado, e aí eu tenho o vértice aqui em cima. O vértice é comum, o vértice V. Eu vou escrever só para fim de conhecimento, né, que é o seguinte. É redundante escrever V, mas fica claro que a gente está aplicando uma condição suficiente da semelhança de triângulos lá na geometria 1, que é como se fosse lado, ângulo, lado, né? Lado, aqui, ó, ângulo, que é coincidente, VV e lado, certo? Ou seja, como ocorre essas duas condições, isso e isso, esses dois triângulos são semelhantes. Isso é da geometria 1, certo? Então, assim, os triângulos... Esse é o resultado da geometria 1. Os triângulos V, P', Q' e VP', Q' e VPQ e VPQ são semelhantes na razão K, na mesma razão, né? Esse é o caso, como a gente diz, pode dizer lado, ângulo, lado, de semelhança de triângulo e não congruência, certo? É quando você faz isso e isso. Esse é um dos resultados da geometria 1. Logo, se esses triângulos são semelhantes, lados correspondentes são proporcionais e ângulos correspondentes são congruentes. Mas, em particular, esses lados correspondentes a gente já considerou, só falta esse aqui da base, né? E aí é ele que a gente está interessado. Então, logo, P', Q', que é esse comprimento aqui, dividido por PQ, segue essa constante de proporcionalidade, certo? Que é exatamente o que a gente queria provar. Ou seja, a rigor, esse resultado ele nos diz o quê? Que o comportamento das faces laterais, como triângulos semelhantes, ele ocorre também para dois pares de pontos correspondentes, né? Se eu considero quaisquer pontos sobre as pirâmides, né, que são nas faces, né, da pirâmide, essa proporcionalidade ela se mantém, certo? Então, essa é a correspondência entre pirâmides semelhantes. Com isso, a gente fecha o capítulo 5. É isso aí.